Mateus, ora Deus, deixa eu ver aqui. Mateus capítulo, ora Deus, Mateus capítulo 16, versículo 3 em frente. Ora Deus. Amém. Versículo 3 em frente. Amém. Meu Deus, está um calor muito abençoado aqui. Nós vamos nos refrigerar com... Não, tá bom. Vamos nos refrigerar com a palavra de Deus aqui, espiritualmente falando. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando às partes de Cesareia de Filipe, entregou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, lhe disse: tu és Cristo, o Filho de Deus, vivo. Versículo 17. E Jesus, respondendo, lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glória a Deus. Até aqui. Irmão, Aleluia. eu quero ministrar uma palavra aqui com o título: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas antes, eu gostaria que fizéssemos uma oração aqui, para Deus fazer presente nesse culto. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, Pai Santo, nesse momento, Senhor Jesus, nós agradecemos por esse momento de comunhão, Senhor Jesus, com os irmãos, Senhor Jesus, onde há vida e bênçãos, Senhor Jesus, eterno, Pai. Pai, nesse momento, abençoa essa palavra que vai ser ministrada aqui, Pai, que vai ser pregado, Pai. Pai, que aqui seja pregado a Tua palavra e nada mais além disso. Consoante diz a Tua palavra, convém que o Senhor cresça e nós diminuamos, Senhor Jesus. Pai Santo, fale os corações nesse momento, Senhor Jesus, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo e na Tua autoridade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Irmão, glória a Deus. Irmãos, nós temos passado por momentos muito complicadíssimos, né? Entre o ano 2020 e até o presente ano que nós estamos. Né? Nós vivemos, nos finais do ano de 2019, vivemos uma pandemia que tornou a proporção global e que ceifou a vida de muitas pessoas, inclusive pessoas que nós conhecemos, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. E como se não bastasse isso, os efeitos nocivos da Covid-19, veio essa crise, essa guerra que surgiu na Europa, na Ucrânia, né? Onde devastou muitas economias. Como se não bastasse o que a Covid-19 trouxe, isso veio para piorar ainda mais, né? Então, com isso, veio um aumento generalizado dos produtos da primeira necessidade, onde tem afetado pessoas, principalmente as classes mais baixas, né? Então, tem afetado a economia, tem afetado indiretamente, direto ou indiretamente, também as nossas vidas, porque combustível está subindo, gás está subindo, os alimentos estão subindo, né? E com isso, as pessoas mais carenciadas, as pessoas menos beneficiadas financeiramente e economicamente sofrem com isso. Então, através dessa palavra, Deus tocou no coração para pregar essa palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra o escolhido do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra os filhos remidos por Cristo. Amém? Então, como se não bastasse os efeitos nocivos da Covid-19, veio essa guerra que nos tira, muitas vezes, tira a nossa paz, porque nós estamos presentes no mundo. Tudo que se vê e tudo que se ouve
nesse tempo que nós vivemos é caos, destruição, guerra, fome, peste. É tudo que nós estamos vivendo no mundo atual. O mundo está sendo entregue à sua sorte. Esse mundo que vivemos está sendo entregue à sua sorte. E a igreja do Senhor, Ele está presente nesse mundo. E nós com isso sofremos as consequências adversas dessas crises, desses momentos que o mundo se passa. E eu, através dessa palavra, quero ministrar essa palavra, como falei para você, apesar dessa crise, apesar da subida generalizada dos produtos da primeira necessidade, apesar de tudo que nós estamos passando, eu quero ministrar essa palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Mais uma vez, as portas, é o título da minha mensagem, do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nosso contexto aqui, nós temos Jesus. Ele chega à região de Cesareia de Filipe, onde ele vai ministrar essa palavra: as portas do inferno não prevalecerão. Cesareia de Filipe é uma região totalmente idólatra, uma região que acreditava na antiga Metempicose. O que é Metempicose? Metempicose são pessoas que acreditam na reencarnação. Morreu, voltou a viver. Isso é reencarnação. Reencarnação. Então, atualmente é conhecido como a doutrina do... Qual é o nome do camarada? Allan Kardec. Allan Kardec, que fala sobre o espiritismo. E nós sabemos que a Bíblia é totalmente contrário aos princípios apregados e ensinados pela Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, vem o julgamento. Para a vida eterna ou para vergonha eterna. Não é isso que a Bíblia ensina? Então, a Bíblia não ensina essa palavra reencarnação. Isso não existe na Bíblia. A encarnação existe. O que Cristo veio, encarnou, como o que está escrito lá no João capítulo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É encarnação. Isso é bíblico. Encarnação. Agora, reencarnação não existe. Isso é uma heresia e não está alicerçado nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. E Jesus chega a essa terra. Desculpa. Reencarnação, quando a pessoa morre e volta de novo. No corpo de outra pessoa. De outra pessoa. É isso aí mesmo. Jesus Cristo morreu, mas voltou no seu próprio corpo. Não, Jesus ressuscitou, né? Ressuscitou, mas morre e volta no corpo de outra pessoa. Exatamente. Obrigado. Glória a Deus. Então, só para esclarecer mesmo, eu devia falar isso aí. Então, Jesus chega nessa região de Cesareia de Filipe, onde as pessoas tinham ideia de reencarnação, né? Tinha ideia do espiritismo, que quando morre, volta no corpo de outra pessoa. Então, Jesus veio e perguntou uma pergunta aos discípulos: que o povo dessa região diz acerca do Filho do Homem? Quem o povo pensa que eu sou? Qual é a ideia que o povo tem a respeito de mim? Né? E os discípulos responderam. Olha só o que diz o versículo. O versículo 13 diz assim: e chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, entregou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens daquela região, os idólatras, os que têm ideia de reencarnação, do espiritismo, que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E eles responderam: uns, João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Olha só a profundidade disso. Jesus perguntou: o que esse povo pensa a respeito de mim? O que o povo da Cesareia de Filipe pensa a respeito de mim? Qual é a ideia que eles têm acerca de mim? E os discípulos responderam: uns pensam que tu és a reencarnação de João Batista, que já tinha sido decapitado por Herodes. Outros pensam que és a reencarnação de Elias. Outros pensam que és a reencarnação de Jeremias ou algum dos profetas. Mas por que eles disseram isso, João Batista? Porque talvez esses toscos galileus pensavam, eram influenciados pela ideia do Herodes Antipas. Em Mateus relata que quando Herodes ouviu falar sobre as maravilhas de Jesus, pensou que era João Batista, redivivo, que vinha para atormentar ele, que estava operando milagres. Então,
essas pessoas, que vocês sabem, irmão, que um líder influencia os seus liderados. E esse povo estava sendo influenciado pelas ideias de Herodes. Eles disseram que Jesus é a reencarnação de João Batista. Amém. Mais para frente nós vamos que Jesus vai refutar isso, que isso não é um ensinamento bíblico, né? Então, uns pensavam que é a reencarnação de João Batista. Outros pensavam que era a reencarnação de Elias. Esses galileus que não tinham nada, absolutamente nada a ver com o que diz a Escritura Sagrada. Encarnação de Elias. Por quê? Porque se vocês percebem, irmão, no livro de Malaquias, a palavra diz que Elias iria de vir antes da aparição do Messias. Né? E eles estavam sob o jugo romano e pensavam que aquele que estava lá era o Elias. E vou explicar por quê mais para frente. Porque o Elias iria de vir. E nós sabemos que o Elias que iria de vir, o próprio Cristo disse que é o João Batista. Não no sentido que João Batista era a reencarnação de Elias, mas que ele vinha na mesma unção que João Batista. Glória a Deus. Ele vinha no mesmo espírito de pregação de João Batista. Então, eles pensaram que o Elias era o Cristo. Cristo era o Elias. Né? Até o dia de hoje, eu estava pesquisando sobre esse assunto. Os judeus deixam, na comemoração da Páscoa, eles deixam uma cadeira vazia para que Elias viesse. Mas o Cristo disse, se vocês querem, acreditem. O Elias que havia de vir, veio e eles fizeram o que eles quiseram com ele. Amém? Glória a Deus. Ainda outros dizem que Jeremias. Por que Jeremias? Porque, irmão, eu estava pesquisando sobre isso também e eu cheguei a um entendimento, uma conclusão, que os judeus, desde a época dos Macabeus, que libertaram o povo sobre o governo assírio, se não me falha a memória, eles pensavam, eles diziam que o Jeremias também havia de vir antes da aparição do Messias. Mas, irmão, eu quero dizer para vocês, o que eu quero dizer com isso? Os judeus, eles não pensavam que Jesus era o Messias. Por quê? Porque eles pensavam que o Messias iria vir para arrebentar com tudo. Eles pensavam que o Messias viria com poderio militar. Eles pensavam que o Messias viria cheio de pompa, cheio de glória, para arrebentar com tudo, como que eu vou falar? Para libertar o povo sob o jugo romano. E aí veio o Messias. Bem-aventurados os pobres, porque deles são o reino do céu. Bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados, olha só, os pacificadores. E, não pode ser. Isso não pode ser o Messias. O Messias não é. O Messias tem que vir para arrebentar. O Messias tem que vir para brigar pelo povo. Eles pensavam que esse era o espírito da missão do Messias. Mas não entenderam a profundidade das Escrituras. Que o Messias veio para libertar o povo espiritualmente sobre o inimigo maior. Pois nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então o Messias veio para ir para a cruz, e para a cruz ele foi. Porque lá naquela cruz, irmão, que ele vai libertar cativos. Porque lá naquela cruz que ele dará vocês vida e vida em abundância. Porque lá naquela cruz que ele outorgará vocês a vida eterna. Glória a Deus. Então o Messias, a missão principal dele é para ir para a cruz. E para a cruz ele foi. O Messias não veio aqui só para resolver nossos caprichos tolos. Não, ele veio aqui com uma missão maior. Porque os judeus aqui estavam pensando que ele viria para libertar o povo, para brigar com Roma. Olha só, até o João Batista estava sendo levado por essa ideia. João Batista foi: és tu o Messias ou nós havemos que esperar outro? Jesus disse: os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados. Então Jesus deu evidência no livro de Isaías, que falava que Cristo, quando Cristo viria, fazia essas obras. Né? Não é verdade? Então, João Batista estava levado por essa ideia que Cristo iria arrebentar com tudo, iria brigar contra Roma e arrebentar com Roma. Não, Cristo veio para ir para a cruz, e para a cruz ele foi. Porque lá naquela cruz que ele salvará vocês. Amém? Glória a Deus. Então vamos prosseguir aqui. Então uns pensavam que Jesus era o João Batista, rei de vivo.
Outros pensavam que era o Elias, rei de vivo. E outros pensavam que era Jeremias ou algum dos profetas rei de vivos. Eles não podiam aceitar a ideia que Cristo pregaria paz. Que Cristo pregaria amor ao próximo. Que é isso que eu tenho que amar os romanos? Nós temos que acabar com eles. O Cristo que havia de vir tinha que arrebentar com tudo. Aí veio Cristo, no Sermão do Monte. Bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Os judeus não podiam aceitar. E eles, como eles observavam em Cristo uma obra portentosa, como o Nicodemos disse, quando ele diz, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, nós judeus sabemos que o Senhor é vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer essas obras se Deus não estiver com ele. Ou seja, os judeus reconheceram que Cristo, que Jesus é poderoso, ele é vindo de parte de Deus, mas não poderiam aceitar a ideia que ele era o Messias, porque o Messias tem que quebrar com tudo, tem que ir para cima dos romanos. Mas esse Messias prega o amor ao próximo, prega respeito ao próximo, prega que o marido tem que amar a esposa, prega que o esposo tem que dar a vida pela mulher. Que é isso? Que negócio é esse? Jesus veio para nos dar o ensinamento primário, que é o amor ao próximo. E os judeus não podiam suportar essa ideia de amar os romanos. Nós temos que acabar com eles, porque eles nos escravizam. Então, eles não podiam aceitar que Cristo era o Messias. Tá bom, já que Cristo não é o Messias, ele é o precursor do Messias. Por isso que ele disse, é a reencarnação desses 4 nomes que eu dei. João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas que vai preparar o caminho para o Messias. Não pode ser o Messias, porque o Messias não pode fazer essas coisas. O Messias tem que ir com tudo. Olha só agora a tréplica de Jesus. E eles disseram, um João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Versículo 15. Acompanha comigo. Disse-lhes ele, e vós? E vós? Ok, já sei que eles têm uma ideia equivocada de mim. Já sei que a mente dele está alicerçada em reencarnação, que isso não é bíblico. E vós? Os 12, os meus discípulos, que estão 2 anos e meio comigo. E vós? Quem dizeis que eu sou? E a minha igreja? O mundo pensa que Jesus é apenas um revolucionário político. O mundo pensa Jesus apenas como filósofo. E a minha igreja? E vós? Quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que você não precisa responder. Responde com a sua própria consciência. Olha só a resposta de Pedro. Olha só. Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha só, 2 palavras extremamente importantes para entender o que Pedro queria dizer. Tu és o Cristo, ele usa a mesma definição para Cristo como o Filho de Deus. Ou seja, Cristo, aquele que veio, aquele que sofreu, aquele que sentiu sede, aquele que se sentiu triste, aquele que se sentiu abandonado, aquele que chorou, aquele que pisou o seu chão, chorou suas lágrimas, agora é um Filho de Deus. Olha só que declaração estupenda aqui. Pedro aqui declara que Cristo é um Filho de Deus. Ou seja, o Filho de Deus retrata a parte humana de Jesus. O Cristo, o que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer que é o Messias, o escolhido, o profetizado. Mas esse Cristo, o profetizado, o Messias, aquele que se tornou homem, não só é Cristo, mas como é Filho de Deus também. Ou seja, Pedro aqui retrata a parte humana de Jesus. Então ele diz que a parte humana de Jesus, que é Cristo, é Filho de Deus. Aleluia. Quase estão entendendo? Diz amém. Agora, se você disser que não, vamos ver, Filipenses 2. Pois Jesus, tendo a forma de Deus, ou subsistindo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Consegue entender isso? Não reivindicou o seu direito de ser Deus, mas se humilhou, se fez homem, se encarnou. Para quê? Para ir até a morte e morte de cruz. Que coisa gloriosa, irmão. Jesus
sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, se encarnou, se fez filho, se fez Messias, para ir até a morte e morte de cruz. Quantos estão entendendo? Diz amém? Amém. Esse amém é muito fraco. Quantos estão entendendo? Diz amém? Amém. Glória a Deus, agora sim. Então, irmão, olha só mais uma coisa que Jesus disse para Pedro. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Extremamente feliz. Extremamente feliz és tu, Simão, Pedro, filho de Jonas, porquanto não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo aqui? Presta atenção. Jesus está dizendo aqui: Pedro, não pense você, porque você respondeu isso, que você é melhor que os outros. Não pense você que você teve esse entendimento que eu sou Cristo, Filho de Deus, que é a minha parte humana, porque você reconheceu por seu próprio entendimento. Não pense você, se não fosse o Pai, a divindade que tivesse revelado a humanidade, tu não compreenderias. Amém. O que Jesus quer dizer isso conosco? Não pense você, porque o seu curso acadêmico, que você é melhor que os outros. Amém. Não pense você que você sabe fazer uma esfira bem, os outros não sabem, que você é melhor que os outros. Não pense você, por causa que você tem dinheiro, sua cor da pele, que você é melhor que os outros. Aqui Jesus disse, se não fosse Pai, a divindade, que tivesse revelado a humanidade, você não tivesse compreendido, não tinha compreendido. Olha só agora que coisa maravilhosa que Cristo diz para Pedro. Olha só, acompanhe comigo. Pois também te digo que és tu, Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Olha só o título da nossa mensagem: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou ler mais uma vez. Olha só o que Jesus disse para Pedro. Pedro disse assim: tu és Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Cristo, mesma expressão, é o Filho de Deus. Uma parte humana é Jesus. Pedro está dizendo aqui, Jesus está dizendo: agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora vamos entrar numa coisa gloriosa aqui. Amém. Tem uma igreja, que eu costumo dizer, que eu não vou mencionar o nome, por causa do estatuto da igreja aqui. Tem uma igreja que diz que a igreja está alicerçada em Pedro, porque Jesus disse essa palavra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, Pedro, eles pensam, edificarei minha igreja. Ou seja, essa frase em latim é assim: Ibis Petros, Ubis Cristo. Ubis Petros, Ubis Iglesias. Né? Onde está Pedro, ali está a igreja. Mas os termos gregos para essa palavra nos mostra claramente que essa expressão sobre esta pedra não é Pedro, mas sim Cristo. Por quê? Tem duas palavras que significam, no grego significa pedra. Petros, que é fragmento de pedra, pedrinha. E Petra, que é uma rocha. Entendeu? Uma rocha forte. Né? As construções antigas, eles usavam essa Petra, essa rocha forte, para construir uma casa. Por exemplo, para servir como alicerce. Pedra grande, uma pedra grande, para construir os alicerces de uma casa para que ficasse seguro. E a igreja é a casa de Deus, sim ou não? Então essa pedra, rocha forte, é onde está alicerçada a igreja. E quem é essa rocha? Será que é Pedro? Vamos ver. O termo grego para Pedro é Petros, que significa pequenas pedrinhas, fragmento de pedra. E o termo para pedra, sobre esta pedra, é uma rocha grande, é Petra. Uma pedra grandona, onde está alicerçada a igreja. Então quando Cristo diz: tu és Petros, fragmento de Pedro, e sobre esta Petra, ele não estava referindo a Pedro, não. Ele estava referindo a ele mesmo. Sobre esta Petra edificarei minha igreja. Né? A Bíblia diz que a igreja de Cristo foram lançadas através da palavra dos apóstolos, cuja pedra angular é Cristo. Então, Cristo é a pedra angular, é a pedra principal que foi rejeitada. Glória a Deus. Então, a pedra onde está alicerçada a igreja é Cristo. E a razão dela estar alicerçada em Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você consegue entender isso? Amém. E a razão da igreja estar alicerçada em Jesus, é por isso que as portas
do inferno não prevalecerão contra ela. Imagina se a igreja estivesse alicerçada em Pedro. Na primeira oportunidade ele negou Jesus. A igreja tinha desmoronado. Então a igreja está alicerçada em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós ontem, na casa da irmã Irvana, no culto familiar, nós vimos uma outra Bíblia, está escrito as portas, outra está o julgamento. Mas portas significa autoridade. Julgamento, autoridade do inferno não prevalecerá contra ela. O que Jesus queria dizer com isso? Satanás, a sua hoste, principados e potestades, não prevalecerão contra a igreja. As investidas de Satanás não chegarão à nossa casa, não chegarão aos nossos filhos, não chegarão contra nossa família. Né? Nós estamos vendo aí ideologia de gênero. Um movimento aí está usando essa ideologia para confundir a cabeça das nossas crianças. Mas Cristo disse que não prevalecerá. Não prevalecerá, irmão. As portas do inferno, a autoridade, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal do Inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Né? Satanás, na imagem do nosso arqui-inimigo, Satanás e os seus não prevalecerá. Glória a Deus. Por quê? Porque a igreja está alicerçada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Agora tem a palavra inferno. A palavra inferno aqui, no grego, é Hades. A palavra Hades pode significar tanto sepultura como inferno. Quando a Bíblia diz que Hades como sepultura ou morte não prevalecerá contra a igreja, Jesus está dizendo aqui que a morte não vai prevalecer. Irmão, a morte é algo que provoca pavor em todo mundo. Desde o Gênesis, pessoas têm sido derrotadas pela morte. Mas Jesus aqui diz que em razão da igreja estar alicerçada na rocha forte que é Ele, a morte não vai prevalecer sobre vocês. Por quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Então Ele diz, a morte não vai prevalecer contra você. Apocalipse diz que a morte é o último inimigo que vamos vencer. Né? O último inimigo a vencer. Então, a morte não vai derrotar vocês. Ainda que vocês moram fisicamente, eternamente, vocês viverão com Cristo. Por quê? Porque as portas do inferno, a morte, não vai prevalecer contra vocês. Então, por que a morte não vai prevalecer? Porque num certo dia, maravilhoso, quando Jesus morreu, maravilhosa sexta-feira, quando ele morreu, ele sabe onde que ele foi? Ele foi para a sepultura. Por quê? O que ele foi fazer lá? Ele foi brigar com a morte. Ele foi derrotar a morte que tira a paz de muitas pessoas. Agora, ele descendo na sepultura, ele derrota a morte. E cumpre-se o que Paulo diz em 1 Coríntios: tragada foi a morte pela sua vitória. Aleluia. A morte, aonde está a morte? Teu aguilhão. O que significa aguilhão? A força da morte. A força que a morte tem. O pavor que a morte provoca. Agora Paulo diz: onde está a morte? O teu aguilhão, a tua força. E Paulo conclui: graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Então, a morte não vai prevalecer contra vocês. A morte não vai prevalecer. Não vai. Por quê? Qual é a garantia disso? Porque Cristo falou. Porque a igreja dele está alicerçada na rocha forte. Consegue entender isso? Então, a morte foi tragada quando ele ressuscitou. Por quê? Quando ele desce na morada da morte, a morte estava prendendo ele. Quando ele ressuscita, ele arrebenta com os grilhões, com as correntes da morte e ressuscita, irmão. Irmão, imagina, a morte é algo que tira a paz, como eu falei aqui. Todo mundo tem medo. Quem não tem medo da morte? Ele vai, bate na porta de um, tira a vida de um. Bate na porta do outro, arranca a vida do outro. E assim sucessivamente. Mas um dia, lembrem vocês, que Cristo desceu na morada da morte e olhou no olho da morte e ceifou a vida da morte.
né? Paulo diz tragada. Sabe o que significa tragar? Tragar significa destruída, aniquilada, vencida foi a morte. Então a morte não vai prevalecer contra vocês. Não vai. Por quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá eternamente. Glória a Deus. Quanto pode dizer glória a Deus para essa palavra? Glória a Deus. Então, a palavra Hades não pode significar só morte, mas com o inferno também. É o inferno. O inferno não vai prevalecer também contra você. As investidas de Satanás, que tem por toda essa universidade, que tem por todo esse mundo, essa fortaleza satânica que é o mundo, não vai prevalecer. Não vai. Cristo quem falou. Não vai prevalecer. Por que não vai prevalecer? É razão da igreja estar alicerçada em Pedro? Não, em Cristo Jesus. Por isso que não vai prevalecer. Então, é isso que significa as portas do inferno. Vamos continuar. Onde estou? Agora, por que as portas do inferno não vai prevalecer contra Cristo, contra a igreja de Cristo? Por quê? Você já fez essa pergunta? Por que não vai prevalecer? Porque a obra que Cristo fez na cruz foi completo. É para redimir você, é para salvar você. A obra que Ele fez naquela cruz completou. Ele diz: está consumado. Palavra grega tetelestai. O que significa tetelestai? Tetelestai, já expliquei muitas vezes aqui, mas não me canso de falar isso. É quando uma pessoa tem a dívida com o outro, Walter. Por exemplo, quando você tem uma dívida com o banco. Quando você pagar a última parcela para o banco, você tetelestai. O que significa? Está pago, está consumado. Cristo deu o seu último brado na cruz. Está consumado. Ou seja, a obra que Ele fez na cruz de Calvário foi para redimir você, foi para proteger você e a sua família desinvestida do nosso arqui-inimigo, que é o Satanás, que é o diabo. Para proteger você da morte eterna, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Então Ele diz: está consumado. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja está alicerçada na obra de Cristo na cruz. Então, irmão, é o sangue de Jesus e que nos dá força, que alicerça a nossa vida, que nos dá força para vencer o inimigo, para vencer o dia a dia. Então a obra de Cristo foi a morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Então a obra de Cristo faz você ser mais que vencedor, como diz a sua palavra. Glória a Deus. Agora, irmão, vamos fazer uma conclusão. Essa mensagem não queria que fosse muito longa. Vamos fazer uma conclusão, Alicinho. Irmão, olha para onde os seus pés estão alicerçados. Olha para onde a sua fé está alicerçada. As portas do inferno, as investidas do Satanás, ideologia do gênero, aborto, esse movimento satânico que está tendo lá fora, não vai prevalecer. Não vai, foi Jesus que não vai prevalecer. A morte não vai prevalecer contra vocês. Por quê? Porque Jesus fez uma obra completa para você. O pecado não vai prevalecer. Esse texto aqui demonstra o amor de Deus para conosco. O amor de Deus. Vamos abrir Romanos, capítulo 3. Abra comigo, vamos finalizar com esse texto. Romanos, capítulo 3. Amém. A partir do versículo 31. Glória a Deus. Romanos 3? Não, Romanos 8, se não me engano. Tinha anotado aqui. Romanos 8, versículo 31 em frente. Presta atenção nesse texto maravilhoso. O título da minha Bíblia está mais do que vencedores. Olha só, esse texto retrata do amor de Cristo por você. Esse texto retrata o amor de Deus por você, a ponto dele descer do céu e morrer por você naquela cruz. Olha só que coisa maravilhosa. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho, a humanidade poupou, antes entregou por todos nós, como nos dará todas as coisas com ele? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus a quem o justifica. Quem é que o condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, do qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, olha só, Hades, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, retrata Satanás, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, a obra está consumada, irmão. As portas do inferno não vai prevalecer para você. Olha para onde está alicerçada a sua fé. Olha para onde você está alicerçado. Olha a estrutura que foi lançada, o fundamento que foi lançado para segurar você. O sangue de Cristo. Então, irmão, não tema, irmão, com os ataques satânicos que vêm lá fora. Não tema com o último inimigo que iremos vencer, a morte. Porque Cristo já venceu. Ele garante aqui, a garantia aqui, o sucesso aqui é que Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Quem pode comparar a você? Qual estadista? Qual filósofo? Qual professor? Qual mente brilhante pode comparar com você? Se eles não estiverem alicerçados nessa palavra, estarão no campo escorregadio. Amém? Está consumado. De nenhum de vocês eu perdi, com exceção do filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. Irmão, levante, vamos orar nessa manhã. Ora a Deus. Irmão, não esqueça dessa palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra os filhos de Deus. Não prevalecerá. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar nessa manhã. Vamos louvar o Senhor. Convido o pastor, a missionária, para nós orarmos. Irmão, pode chegar para frente, por favor, no altar. O altar está aberto agora. O altar, a Bíblia diz que quando Cristo morreu naquela cruz, o que aconteceu? O véu se rasgou. Como um papel, como uma cera, ele rasgou. Agora Deus diz, todos os seus escolhidos, os seus filhos, vêm até minha presença. Os santos dos santos representavam um espaço que só os sacerdotes podiam entrar lá para contemplar a glória de Deus. Mas quando Cristo morreu, Deus diz, vem até minha presença. Então o altar é isso. Cheguem ao altar e vamos orar a Deus, vamos louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, irmão. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O Senhor derramou, verteu o seu sangue naquela cruz para nos garantir que as portas do inferno não vai prevalecer contra nós. A morte não vai. O Supremo Tribunal do Inferno não vai prevalecer. Mesmo que tudo se pareça difícil. Mesmo que tudo pareça que está indo água abaixo. Não vai, irmão. A palavra da garantia, da vitória, é o Senhor dos Exércitos. Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar nessa manhã. Não sei se o pastor quer louvar, quer cantar um louvor aqui, uma adoração. Glória a Deus, aleluia. Irmão, permita-me orar por você nessa manhã. Tenha fé nessa palavra, irmão. Tenha fé. Tenha fé.